Bem, então hoje nós vamos abordar um tema que não é desconhecido, pelo menos dos frequentadores de uma casa espírita. Nós vamos falar sobre a importância, da educação espírita aos jovens, aos adolescentes. Mas, principalmente, eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos uma reflexão. O que é educação espírita? Quando vocês pensam em educação espírita, vocês pensam no quê? Agora é a parte que eu escuto vocês conversarem comigo, tá? Eu preciso entender nesse momento o que vocês que estão aqui presentes entendem como educação espírita. Posso ir embora? Posso? Todo mundo mudo numa quinta-feira, cansado do trabalho, é isso? Não, né? Tá certo que eu imagino nesse momento, vocês estão pensando assim, o Anselmo está com pegadinha, com a gente aqui. Ou, não, o Anselmo não está com pegadinha, mas eu não sei o que é educação espírita. Ou eu acho que educação espírita é evangelização apenas, mas não quero falar, porque tenho medo que não seja isso. Ou eu acho que educação espírita é o conhecimento da doutrina espírita, da fenomenologia, do que é o espiritismo, mas também estou com medo de abrir minha boca, porque pode não ser, Ou simplesmente, para mim, nesse momento, a educação espírita é a utilização da mediunidade, Eu vejo meu filho sofrendo, eu acho que ele está desequilibrado, mas eu também tenho medo de falar, porque pode estar errado. Mas, por um outro lado, se a gente fizer uma reflexão rápida, nós vamos ver que a educação espírita ela engloba todos esses aspectos. Só que, como espíritas, a princípio, quando a gente procura uma casa espírita, nós adultos já, nós procuramos uma casa espírita para buscar entender o que ocorre à nossa volta, quais são os fenômenos, Principalmente alguma dor ou alguma coisa que ocorre constantemente conosco, e ninguém consegue nos explicar. Alguns médicos vão nos chamar de loucos, principalmente os psiquiatras. Tem algum psiquiatra aí, com todo respeito? Algum psicólogo vai tentar entender os nossos sofrimentos, as nossas dores familiares, e vai buscar isso desde a nossa infância, tentando fazer com que se aflore alguma mensagem, algum acontecimento. Mas não. Quando nós chegamos na casa espírita, nós chegamos aqui preocupados principalmente com os fenômenos. Ora, quando nós falamos a importância da educação espírita para o jovem e para o adolescente, nós vamos ter que começar a separar, em primeiro lugar, o que é evangelização numa casa espírita e o que é educação espírita. E aqui, talvez a gente já comece a separar isso. Quando nós falamos em evangelização dentro de uma casa espírita, para as crianças, principalmente, nós estamos falando de principalmente os primeiros contatos, com os conceitos de Jesus. Ou seja, nossos evangelizadores vão buscar lidar com essas crianças que muitas vezes ficam aqui junto com os pais, não tão necessariamente juntos, ficam à parte nas salas, mas sobre cuidados diferentes. Porque aqui na sala de palestras, muitas crianças, pela atividade normal e característica de uma criança, não teriam condições de acompanhar. Mas na evangelização, com o preparo, com o desenvolvimento, começa a se ter o primeiro contato sobre os conceitos morais de Jesus, os primeiros contatos, apesar de alguns já estarem na escola, de convívio social, onde se aprende já de início o respeito mútuo, os seus próprios limites,
Onde está o direito do outro? Onde está o seu próprio direito? Quando nós passamos para o grupo de jovens, né, que é o nosso caso aqui, o GESP, além da evangelização, que é uma característica da doutrina espírita, do qual todos nós estamos inseridos, nas palestras nós temos evangelização. Nós falamos sobre o evangelho, não falamos? Os jovens também têm a evangelização, só que já num outro patamar, eles começam a estudar também fatos referentes ao livro dos Espíritos, livro dos médiuns, não ainda um curso, mas já começam a ter uma ideia do que é a doutrina espírita, a amplitude de todos os temas que é abordado dentro da doutrina espírita, e principalmente começam a lidar com coisas naturais da idade dentro da casa espírita. Vão começar a lidar novamente, numa outra fase, com os seus conflitos de personalidade, vão começar a entender a sexualidade, o despertar para o namoro, pelo desejo, vão começar a criar novas raízes, né? E essas raízes, elas vão estar pautadas dentro do respeito, pelo menos é o que nós procuramos passar dentro de uma casa espírita. Em todos os grupos de trabalho, já formados da mediunidade ou os de estudo, deveríamos ao menos nos primar pelo respeito uns aos outros. Então, quando eu falo em educação espírita, quando nós falamos em educação espírita, nós vamos estar falando num contexto geral do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inserido dentro do nosso contexto de estudo, e principalmente no Livro dos Espíritos, onde encontramos uma base filosófica, onde encontramos uma base onde basicamente poderíamos encontrar tudo o que é necessário para que possamos agir em sociedade. Eu vivo brincando que se eu tivesse estudado filosofia antes de me tornar espírita, eu nunca seria espírita. Por quê? A história nos mostra que as bases morais e éticas, elas são inseridas na sociedade muito antes de Cristo. Agora, por que essas bases morais e éticas, elas não funcionam ainda plenamente? Então, para nós, como pais, como avós, como tios, como irmãos, nós temos o que hoje em nossas mãos? Um conhecimento aprofundado, ou pelo menos iniciado já sobre a doutrina espírita, e sabemos que o nosso desenvolvimento psíquico e moral, e também o intelectual, ele vem sendo acrescido a cada encarnação nossa. Isso, para nós espíritas, é interessante, para que a gente possa abordar. Por quê? Nós vamos entender que a nossa sociedade, ela vem crescendo gradativamente em blocos, né? De acordo com o desenvolvimento social, toda a humanidade vai agregando novos valores e abandonando velhos hábitos. Então, se nós parássemos para fazer uma análise histórica, nós veríamos que muitas coisas já foram abandonadas e que nós, passo a passo, vamos nos inserindo e nos adequando na sociedade. Por exemplo, hoje já não caberia mais o linchamento, caberia? E por que ainda ocorre? A Inquisição caberia? Não, né? Mas por que ainda ocorre? Ou vocês acham que não ocorre nada disso no mundo? Não estou falando só do Brasil, não. Estou falando do mundo. O sectarismo, a
separação de raças, ela já não deveria ocorrer mais, mas ela ocorre, não ocorre? Nós vemos hoje aí a guerra, né? Mais em evidência entre os israelenses e os palestinos. Então nós vamos observar que em tudo que há na humanidade, ela vem se repetindo, e conforme nós vamos aceitando determinados padrões, nós vamos nos melhorando, nós vamos modificando determinados comportamentos. Isso, para nós que ainda somos crianças espiritualmente falando, a cada encarnação é como se passasse um ano de nossa vida, onde nós vamos acrescentando valores. Agora, quando nós puxamos para o agora, para o hoje, com os nossos filhos, nós vamos começar a entender o quê? Que o tempo que muitas vezes nós perdemos até encontrar um respaldo dentro de um conceito religioso, e esse conceito religioso pudesse trazer para nós um conceito maior, que é o de religiosidade, que está muito acima da religião, nós vamos ver que esse tempo perdido nós podemos ganhar, ou fazer com que os adolescentes ganhem, não pela imposição, mas pelo exemplo. Então, de nada vai adiantar se nós tivermos jovens dentro de igrejas católicas, evangélicas, dentro de terreiros, tendas de umbanda, dentro de centros espíritas, se nós não formos o exemplo daquilo que nós professamos, daquilo que nós indicamos aos jovens. Nós não podemos chegar para um jovem e falar: meu filho, você não pode ser corrupto, você tem que ser honesto na sociedade. Se dentro da sociedade, eu como pai exerço uma profissão, né, que lese o meu próximo, então tudo vai partir de uma questão de exemplo, sempre. Agora, quando nós falamos em educação espírita, nós vamos também dar oportunidade aos nossos jovens, pelo que a gente conhece e pela instrução de um grupo, que é um todo coletivo dentro de uma casa espírita, que muitas coisas aí fora dá para ser evitada. Eu estou falando de uma forma bem genérica, sem apontar esse ou aquele defeito, para que cada um de nós, nesse momento, possa refletir sobre algo que esteja vivenciando, principalmente em nossos lares, ou à nossa volta, coisas que ocorram, e a gente possa refletir de uma maneira bem clara. Então, quando nós falamos em dar oportunidade ou dar ferramentas para que os jovens se defendam na sociedade de pessoas mal intencionadas, nós vamos falar do quê? De dar ferramentas morais, de dar ferramentas éticas, né? Então, dentro do Livro dos Espíritos, nós temos 4 capítulos que abordam desde uma explicação genérica sobre a criação do mundo, o conceito de Deus, para que o jovem possa refletir entre o lado dogmático da ciência e o lado místico de pessoas que não se enquadram nem na razão pura e nem no dogmatismo científico. Uma noção para que se possa refletir sobre a realidade da criação, da conformação do nosso planeta. Nós vamos dar noções sobre o que é um espírito, qual a sua formação. O espírito encarna, não encarna, reencarna, desencarna, enfim, todas as perguntas que ficam no ar, de forma que todos possam refletir de uma maneira lógica e, principalmente, ter ferramentas de comparação. Por quê? Eu não gostaria de ver o meu filho enfiado numa casa espírita a vida toda. Eu gostaria que ele tivesse a oportunidade, assim como eu propiciei isso, de conhecer a doutrina espírita, mas também conhecer as coisas que ele desejar. E isso, que é o mais importante,
facilitar com que ele tenha boas escolhas, mas boas escolhas segundo o seu próprio desenvolvimento, não a expectativa que eu tenho sobre ele. Então, a doutrina espírita, no seu conceito científico sobre o que é o corpo, sobre o que é o espírito, a ciência que envolve as manifestações mediúnicas, a reintrodução aos conceitos morais e éticos, aos conceitos da caridade, aos conceitos do que é o orgulho, possamos todos, juntos, é claro, e em família, crescer. Com essas ferramentas, crescermos juntos. E esse é o ponto mais importante. Eu falei que sem um exemplo, nós não poderíamos querer que nossos filhos assumissem uma postura de estudo dentro de uma doutrina, seja espírita, ou pelo lado científico, ou pelo lado cristão, ou que ele adote uma postura simplesmente evangélica, ou dentro do cristianismo, ou outras doutrinas qualquer. Através desses exemplos, nós vamos buscar o quê? Que todas essas ferramentas possam servir de força, de base para as suas próprias escolhas. Assim como eu acredito que muitas dessas ferramentas serviram para as minhas escolhas, mesmo depois de adulto, e que servem para todos vocês. Por que eu falo isso? Não adianta os nossos filhos estar dentro da casa espírita, participando de um GESP, por exemplo, se essa atitude que houver aqui dentro, ela não ser igual lá fora, ou adiantaria alguma coisa? Vou mudar, nós não conhecemos nossos filhos direito, né? Vocês conhecem seus filhos direito? Não, né? Eu ia começar a rir aqui, dar gargalhada, se alguém falasse que conhece o próprio filho direito. Me desculpem. Se nós não nos conhecemos a nós mesmos direito ainda, quanto mais o outro, né? Como eu disse, nós podemos ter expectativas sobre o outro, mas conhecemos nunca. Vamos tirar a responsabilidade das costas dos jovens e vamos pensar em nós. Se nossas atitudes fora de uma casa espírita, fora de uma igreja, fora de uma doutrina qualquer, fora do nosso ambiente de trabalho, não for a mesma, que nesses locais nós estamos dando exemplos errados. Porque se nós agimos fora de uma igreja, fora de um templo religioso, de forma diferente, é porque nós não aceitamos a moral que existe por trás disso. Se nós agimos de forma diferente fora do nosso ambiente do trabalho, é porque nós não assimilamos as questões éticas que existem na sociedade. E aí? Eu, durante 1 ano e meio, eu dei aula na rede pública. Parei. Calma, eu não desisti ainda. Estou tomando fôlego. O impacto emocional é muito grande, tá? Por quê? Ao chegar dentro de uma sala de aula, eu lidei com pessoas que não têm, eu não vou falar adolescentes nem jovens não, são pessoas, tá? Que têm uma consciência muito e um conhecimento da vida cotidiana muito melhor do que muitos de nós aqui dentro. Eu lidei com pessoas que não têm absoluta noção sobre religião. Estão vivendo o dia a dia, estão vivendo apenas os sentidos. Acreditam que a felicidade é o aqui e o agora, quanto mais se divertir, melhor. Acreditam que tirar vantagem é a melhor coisa que eles podem fazer. Por quê? Porque o mundo, ele é dos espertos. Os otários, né? Tem que sofrer. Eu lidei com católicos, tá? De boa e má qualidade.
evangélicos de boa e má qualidade, meninas que só se preocupavam em pintar as unhas dentro da sala de aula e olhar no espelho e mexer num tal de zap, tá? Meninos que só se importavam em ficar jogando e vendo vídeos pornográficos, todos católicos, formação católica. Conversando com um a um, nós vamos identificando. Mas também vi pessoas responsáveis dentro de cada doutrina assumida para si, que estudavam, que davam o melhor de si e se superavam, se destacando. E pasmem, vi também muitos filhos de espíritas conhecidos. Isso é o mais triste, tá? Por quê? Por que eu perguntei se vocês conhecem os próprios filhos? Porque em casa, muitas vezes nós somos uma coisa. Aqui, na casa espírita, nós somos outra. E com os nossos amigos nós somos outros, totalmente diferentes. Com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos, com as mesmas tendências, com as mesmas qualidades. Eu gosto de falar em qualidades, tá? Porque qualidade para mim pode ser qualquer coisa, boa ou má. Então, se aqui na casa espírita nós temos a possibilidade de inserir na mente de nossos jovens, assim como nas nossas, os principais conceitos de convivência, de bom andamento, para que as coisas fluam na sociedade de maneira harmônica, né? Por que nós não conseguimos muitas vezes passar essas ideias? Porque da mesma forma que há a educação espírita, há a educação familiar. A educação espírita, assim como a educação escolar, ela não substitui a base familiar, ela não substitui aquilo que nós realmente somos em casa, fora da casa espírita. Então, o envolvimento com os jovens, desde já, dentro de uma doutrina filosófica ou religiosa, ela é importante sim. Por quê? Nós sabemos que nós mudamos a nossa personalidade, que nós mudamos o nosso caráter, a partir do momento que nós aceitamos que realmente possuímos um defeito. E precisamos melhorar isso para que a gente possa ter um convívio humano melhor dentro da sociedade. Essa raiz, mesmo que ela não seja utilizada agora pelos jovens, ela foi infiltrada na mente. E em algum momento de dificuldade extrema, ou em algum momento em que seja necessário uma decisão moral e ética por parte do jovem, ele vai ter uma ferramenta a mais que muitas vezes nós não tivemos. Ou seja, coisas que nós fizemos na adolescência, na juventude, muitas vezes por não ter um contato religioso, um contato moral, que não fosse pautado no medo, eles já terão. Coisas que muitas vezes nós nos arrependemos de ter feito, jovens hoje, que já possuam uma religiosidade mínima que seja, já tem dentro de si uma ferramenta de combate para que se erre menos. Estou falando R menos porque eu não estou dizendo que isso vai evitar que o ser humano erre. Não. Porque, como eu disse há um tempo atrás, nós mudamos quando nós aceitamos algo. Então é muito difícil, o jovem principalmente, apesar que existem muitos quarentões aí que são pior que jovenzinhos de 13, né? Mas o jovem, principalmente pela estrutura emocional, pela necessidade de estar inserido num grupo social, ele está à mercê das facilidades, ele está à mercê, principalmente,
de mentes que não estão preocupadas com o crescimento moral. Isso vai levar esses nossos jovens ao quê? A gravidez precoce? Gravidez precoce é o de menos, né? Gravidez precoce é o de menos. As drogas? O que são as drogas? Aliás, como nós poderemos separar, né, em categorias as drogas? Se nós, em família, não tivermos uma base familiar, uma base estruturada familiar, de respeito, de diálogo, né, onde todos possam desenvolver os seus diálogos, mostrar as contrariedades, mostrar aquilo que não traz satisfação, ao invés de repressão, será que nós não estaremos num passo muito maior do que qualquer educação religiosa que possa existir no mundo? Mas enfim, dentro de uma base espírita, nós vamos fornecer aos jovens um conceito moral e ético existente, leis de sociedade, leis de convivência que existem também dentro da doutrina espírita, leis morais em geral, que são 11. Nós vamos fornecer conhecimento sobre espiritualidade, sobre obsessões, sobre como agem os espíritos à nossa volta, qual é a influência do pensamento dos desencarnados no nosso dia a dia. E muitas vezes essas pessoas, esses jovens vão achar que isso é balela, que é mentira, mas num momento qualquer isso pode ser despertado, e aí sim nós vamos poder dizer que nós atingimos um objetivo. Mas esse objetivo ele virá a ser atingido de que forma? Pelo nosso exemplo. Eu vou bater sempre nessa tecla. Porque, antes de tudo, nós, de alguma forma, somos os espelhos dentro de casa. Nós somos, ou deveríamos ser, o exemplo dentro de casa. Mesmo que haja conflitos de interesses, de personalidade, né? Filhos que têm desavenças, não gostam muito dos pais, e vice-versa, pais que não gostam dos filhos, porque isso também acontece. O amor ele é algo imposto pela natureza, tá? Porque nós vamos conviver em família, mas o sentimento de aversão muitas vezes ele prevalece, e nós temos que combatê-lo de todas as formas. Mas mesmo com todos esses sentimentos, o que vai prevalecer: eu não gosto de você, pessoalmente eu não gosto de você, mas eu não vejo nada que você faça que contradiga as leis sociais e morais, mas eu sei que eu não gosto de você. Então, num determinado momento, algo que eu vá fazer, eu posso lembrar dessa pessoa que eu não gosto, mas não porque eu não gosto dela, não, porque ela age de uma forma correta. Isso é exemplo. Então esse é o nosso ponto fundamental dentro de uma educação espírita. Primeiro, entender que há uma religiosidade por trás disso. Entender que há todo um aspecto social, e esse aspecto social, como Kardec disse, se a ciência evoluir, fique com a ciência, não fique com as fantasias das leituras. O que a sociedade nos diz hoje? O que ela nos mostra hoje? O que ela nos traz para agir diante das pessoas? O que ela nos oferece para sermos pessoas que possamos proporcionar a melhoria e o conforto aos outros? E aqui eu não estou falando só de caridade, eu estou falando de responsabilidade perante o próximo. E o que a doutrina espírita nos traz de ferramentas para combater aquilo que nós não vemos? Então, se os nossos jovens adentrarem centros espíritas e estudarem,
sejamos nós também o exemplo. Possamos nós ser ao máximo, o máximo possível, aquilo que eles estão aprendendo, para que não haja divergências, né? Para que não haja debandas morais desses jovens. Então, quando nós mandarmos nossos filhos hoje para o trabalho, para as escolas, para as casas espíritas, para a casa dos amigos, procuremos olhar antes de tudo para nós mesmos, né? Entender quem nós somos, o que nós somos de diferente, de exemplo, para que nós possamos observar lá fora quem são nossos filhos e ter uma base, de acordo com a nossa consciência, do que o nosso produto familiar pode estar proporcionando lá fora. Mas não joguemos a responsabilidade para ninguém, nem para instituições, nem para o Estado, e nem falar: Deus, eu fiz o que eu pude, porque muitas vezes nós não fizemos o que a gente pôde. A gente correu atrás de fórmulas para que pudessem resolver aquilo que nós não conseguimos organizar no nosso dia a dia. Bom, eu espero que no dia de hoje, apesar de eu achar que eu tenha falado um pouco asperamente, seja necessário que a gente tenha uma reflexão muito grande sobre isso. Muitos aqui já têm filhos adultos, cada um deles sabe o que faz da sua vida. São produtos familiares, assim como são produtos da sua própria organização psicológica, das mais variadas encarnações que tiveram. E é com isso que eu gostaria de encerrar. Que a gente tenha essa clareza de espírito, que é importante sim a educação religiosa, a educação moral, a ética, é importante a boa convivência familiar, a boa convivência na sociedade, mas principalmente que essa boa convivência ela seja formada na prática, principalmente na prática, e não simplesmente só pelo estudo. Muito obrigado.